E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui agora para a segunda parte da entrevista com o Zusa para falar sobre o lançamento do livro Copacabana. Muito obrigado, Zusa. Imagina, é um prazer. Dentro do Café Society, ou seja, dentro dessa sociedade também havia umas dissonâncias, né, num certo sentido. O caso Maísa foi um caso emblemático, né, nessa questão. Ao mesmo tempo, o samba-canção parece ter tido um lado muito importante para a profissionalização das mulheres no meio musical e o aumento da importância delas nesse meio musical, né? Eu gostaria que o senhor comentasse, então, esse papel feminino, né? Até então, até a chegada do samba-canção, os homens eram os grandes compositores de praticamente 99% das canções. Dessa maneira, as letras eram vistas sob o ponto de vista dos homens. Com a chegada de duas mulheres compositoras, e não cantoras, cantoras também, mas principalmente sendo elas compositoras, ou seja, Maísa e Dolores Duran, que eram elas duas, eram diferentes de cantoras como Linda Batista, Elisete Cardoso e Carmen Miranda, enfim, todas as cantoras, Dalva de Oliveira, todas as cantoras que até então existiam na música popular brasileira. As duas podiam colocar nas suas canções a delicadeza e o olhar feminino nas suas letras. E isso nunca tinha acontecido na música brasileira. O olhar feminino, que é diferente do olhar masculino. O olhar masculino fica de uma maneira machista desde os anos 20 e vem seguindo durante anos a fio. De repente chegam essas duas e transformam, não transformam, mas abrem um horizonte que é o do olhar feminino. Olha, nós pensamos dessa maneira. Nós não somos submetidas e submissas e aceitamos tudo, não. Nós temos o nosso ponto de vista e vamos concordar ou discordar. Depende do que a gente achar. Um outro ponto muito interessante do seu livro é uma espécie de reclassificação de alguns compositores que a gente está muito acostumados a ligar ao termo samba, né? Cartola e Noel Rosa seriam um exemplo clássico disso. E o senhor os coloca como compositores de samba-canção. O senhor poderia falar um pouco sobre esse fenômeno? Bom, há diferenças entre os dois casos. O caso de Noel Rosa é explicado pelo fato de que os acompanhamentos das canções do Noel Rosa eram feitos por conjuntos regionais. Não se esqueçam que o Noel morre em 37. Então as músicas dele foram gravadas até esse ano por conjuntos regionais. Não havia orquestras acompanhando os cantores de samba. As orquestras acompanhavam cantores de outros gêneros. De samba, não. Samba era com regional. E o regional não sabia como fazer a batida, nem concebia isso. Não existia isso. Por isso, alguns dos sambas-canção do Noel Rosa, que eram, na verdade, sambas-canção, foram gravados como samba. E eles foram gravados como deviam ser a partir daquele disco, daquele álbum famoso da Aracide Almeida interpretando Noel Rosa, cuja parte instrumental, cujos arranjos foram feitos por aquele que entendeu o que era o samba-canção antes que qualquer outro, que chamava-se Radamés Inhatali. Dessa forma, as gravações da Aracide Almeida entravam no universo do samba-canção através da visão do Radamés Inhatali, com a qual a Araci concordava plenamente, porque ela sabe cantar um samba-canção, e viu-se
que elas estavam à vontade daquela maneira. Muito melhor do que como samba. Então você pega Feitio de Oração, por exemplo, ou Três Apitos. Três Apitos não pode ser cantado assim. Tararirara, tarirarilara, tarirari. Não, 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 não. Três Apitos é tararira, tarira, tarirarira, tarara. Olha o samba canção. É o samba canção. Sim. E tem toda a ideia do samba canção na sua letra. Não é? Se você lê, é exatamente. O cara Esperando esperando a saída da fábrica, etc. E outros sambas canção do Noel Rosa, que ele fala, aquele que ele fala, joguei meu cigarro no chão e pisei, que é pela 10ª vez, que foi gravada lindamente pela Dalva de Oliveira. Não foi, joguei meu cigarro no chão e pisei, não tem nada a ver. Isso, inclusive, no livro menciona que essa frase é muito característica da gravação da Dalva, né? Que ela pegou realmente o espírito... Ela pisa na bituca. E isso é samba canção. Isso é samba canção. Você pisar na bituca, você está, na verdade, pisando no coração da mulher que foi uma sacana com você. É um gesto quase que de ódio, né? Muito legal. Agora, o segundo caso é o do Cartola. O Cartola declara taxativamente que o que ele gostava de fazer era compor samba-canção. Isso é declaração dele. E você, considerando, quais são as duas músicas mais famosas do Cartola? Nenhuma das duas é samba. As Rosas Não Falam e O Mundo é o Moinho. Samba-canção não é tocada com tamborim, pandeiro, cuíca, reco-reco, nada disso. Você não vai fazer isso em As Rosas Não Falam. Nada, 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 nada. E nesse livro eu descrevo a confecção de várias músicas. A confecção harmônica, a confecção poética, explicando como que aquilo foi feito. Que é o caso dessas duas, por exemplo. Mas há várias outras em que eu explico a confecção da canção, que é uma coisa que eu acho importantíssima e que pode ser traduzida sob a forma de livro, até para o leigo, primeiro, por alguém que conheça a música. E segundo, por alguém que tenha encontrado uma forma de explicar isso sem que seja uma partitura musical que o leigo não vai entender. Ou seja, um livro que se vale de partitura musical explica perfeitamente o assunto, porém, para um público diminuto. Nesse ponto, a minha forma de poder explicar, eu acredito, pode ser entendida pelo leigo. E ele vai poder conferir isso ouvindo a música. Então, o Copacabana é um livro pensado que o leigo pode ler tranquilamente, que ele vai ser guiado através das suas leituras musicais e através da possibilidade de acesso, até quanto uma pessoa que já está mais iniciada e vai encontrar fatos interessantíssimos, pontuais, para serem e novas leituras feitas pelo senhor, né? E eu acho que também há aspectos que complementam esse lado musical do livro. Por exemplo, há um capítulo chamado Os Presidentes. Há outro capítulo chamado o Sambolero. Outro capítulo chamado Os Cassinos. O Café Society, que, de uma certa forma, afastam-se um pouco da música propriamente dita, do samba-canção propriamente dito, mas que complementam essa necessidade, essa quantidade de informações necessárias para a pessoa entender o que cerca o samba-canção e que não é música.
E há muita coisa que cerca o samba-canção e que não é música. Isso é muito interessante que o senhor fala, porque cercar o universo do que é música, o que é música dentro do samba-canção e o universo que o cercou, né? Quando o senhor vai caminhando lá para a Bossa Nova, já chegando na Bossa Nova no livro, a gente percebe que a transição da Bossa Nova narrada no livro, ela vai cada vez mais falar de aspectos técnicos, aspectos estilísticos, se preocupando cada vez mais com a música em si. Por que eu estou trazendo isso? O senhor traz a autonomia de Copacabana. A autonomia de Copacabana possibilitou uma autonomia musical ao ponto desse refinamento e cada vez mais se aprofundando e chegar nessa transição do samba-canção para a bossa nova? Sim. Eu queria fazer um parênteses. Pois não. Que é o seguinte, no livro há um capítulo destinado a mostrar que o samba-canção não refinado também é samba-canção. Uhum. E geralmente ele é esquecido. Ele não é considerado dentro do escopo daquilo que se define como samba-canção, uhum. que são os samba-canção bregas. Essa parte precisa ser considerada também. E por isso que, antes desse capítulo, que é chamado da modernidade, ao qual você se refere e que desemboca na Bossa Nova, há um capítulo destinado a mostrar aquilo que na época era considerado brega. Uhum. Brega quer dizer popularesco. Brega quer dizer indesejável pela elite. Basicamente é isso. Sim. E quem era brega no samba-canção? Nelson Gonçalves e Adelino Moreira. Quase tudo que o Nelson Gonçalves gravou do Adelino Moreira é samba-canção. Dentro das características do samba-canção, todas elas. Talvez não com a mesma riqueza harmônica, mas nas demais categorias estão ali. E, sobretudo, na figura exponencial do Lupicínio Rodrigues, que era considerado brega. Uhum. O Lupicínio Rodrigues foi considerado um grande compositor aqui em São Paulo e não em Porto Alegre. Isso aconteceu quando ele veio fazer aquela temporada na Boate Oasis. As pessoas se extasiavam de ver a possibilidade da cornitude não ser um pecado do qual eles tinham que ficar ofendidos. Não era o caso de ficar se vangloriando também, mas era uma coisa admissível, porque todo mundo foi corno em alguma hora. Então eles ficaram aliviados diante do quê? Diante daquele gaúcho, mulato, que cantava com uma doçura, coisas que os caras falavam, meu Deus do céu, mas isso, o cara tá fazendo vingança, quer se vingar, não sei o quê. Mas é doce, ele canta aquilo com uma tranquilidade impressionante. Então é isso, ele foi traído, a mulher fez isso com ele e tudo bem, ou então ele passa por cima. Todas essas colocações que ele traz às letras aliviaram todo mundo. E aí o Lupicínio passa a ser o ídolo daquela gente. O ídolo de quem? Da elite paulistana, que era quem frequentava a Boate Oasis. Literalmente isso seria impossível. Seria impossível isso acontecer. E com isso, o Lupicínio Rodrigues passa a ser o grande letrista do samba-canção. Ele viu melhor do que ninguém essa ampla relação de casos amorosos que se desfazem, que ele dá valor aos perdedores. É mais ou menos o mesmo que acontece na canção americana quando você ouve o Frank Sinatra cantar certas canções. Uhum.
ele está sozinho num copo de bar, não sei o quê, lamentando e tal. Ele está quarter to three e não sei o quê. Está junto com o cara, com o barman que vai servir, ele está sozinho e só o barman é que pode ouvi-lo lamentar. É isso, a mesma situação. E o samba-canção, então, traz à tona essa mesma... valoriza, além de trazer à tona, essa mesma... esse momento que se repete nos bares. O bar é o lugar onde o perdedor mais confortável se sente. Lá ele está à vontade, porque ele está do lado de um perdedor, igual a ele, pode confessar o porquê da sua perda e fica muito feliz. Ele bebe, fica bêbado. E lá é o bar que é a salvação da pátria. O bar é como está no título de um dos capítulos: o refúgio barato dos fracassados no amor. Acabou! É um refúgio, é barato e os caras são fracassados no amor. Não precisa acrescentar mais nada. Salve Haroldo Barbosa, que criou esses versos. Incrível. Gente, vocês vão encontrar essa mesma conversa, esse mesmo bom humor, essa mesma inteligência nas linhas escritas por Zusa no Copacabana, que tá incrível, que vocês têm que ler, vale muito a pena. Muito obrigado pela participação, muito obrigado, Zusa. Imagina, obrigado a você, Rebelo, e ao seu site.